Bom, então vamos lá. Eu vou estar apresentando aqui como que funciona a visualização da sua própria clínica via dashboard e todas as funcionalidades que o dashboard tem. Eu vou tentar comprimir esse vídeo o máximo possível, mas o dashboard é a parte mais complexa do Hamilton e tem mais informação aqui dentro. Então, não vai ter muito como fugir de um vídeo um pouquinho mais longo. Então, vamos lá. Aqui em cima você vai poder ver informações de total de pacientes, capacidade, né? Isso aqui não tem que explicar muito sobre. O interessante aqui, clicando aqui nessa aba de Guidebook, você vai abrir essa página do Notion, que vai ter um pouco da nossa cultura, dos processos e da parte de recursos de desenvolvimento, etc. O interessante aqui também é que você pode buscar, por exemplo, coisa da prefeitura, pagamento da prefeitura, como funciona. Você pode clicar, você vai abrir e vai funcionar direitinho lá, ok? Agora, para além disso, é, você também pode ver todos os seus pacientes ativos. Então, esses pacientes ativos são os pacientes que vão aparecer nas consultas suas, nas suas desistências, etc. São os pacientes que hoje estão ativos com você. E aí, nessa aba, tem o nome deles, e nessa aba de status, ela vai ficar em atenção a partir do momento que passou de 7 dias, né? E passou de 30 dias, ela vai ficar em vermelho, e a função disso é para chamar a sua atenção para registrar esses dados. Além disso, se um paciente, por exemplo, se o Pedro Lucas, que é um paciente meu, ele não é meu paciente, ele está aqui nos meus pacientes ativos, mas eu nem sei quem é essa pessoa, eu tenho que tentar descobrir e tem que dar um jeito dele sair daqui. Eu tenho que conversar com a clínica, entender se isso é um problema de eu que não entendi que eu tinha que atender esse paciente ou alguma coisa assim. Então, e todos os pacientes que estão ativos aqui, você tem que estar atendendo. E aí, se você ainda não está atendendo, eu espero que seja porque você está esperando a primeira consulta, você está trabalhando a primeira consulta com ele. E a gente já falou que a gente está tentando sempre fazer a primeira consulta em até 7 dias. E antes do primeira consulta, você não vai ter nenhum registro, vai ter um tracinho aqui nessa parte de data de primeira consulta. A partir do momento que você realizou a data de primeira consulta com o paciente, vai ficar registrado aqui, e isso é interessante até para você ter uma noção de há quanto tempo você está atendendo esse paciente. Além disso, você pode usar essas ações aqui para registrar novas consultas, né? E aí com os pacientes que você tem, etc. Isso vocês já sabem fazer. E vocês também podem copiar deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Com esse copiar mensagem para enviar no WhatsApp privado do seu paciente, que é a terapia de outubro, só aqui novembro no caso agora, né? Novembro, e aí você vai colocar aqui as datas, o investimento já vai estar específico daquele paciente que você pegou, e Pix aqui e realização do comprovante. Eu não sei se vocês estão usando isso, essa parte de mensagem, talvez eu só remova ela, inclusive gostaria de saber se vocês estão usando de fato, ok? Vamos lá. Aqui nessa análise mensal, você pode ver duas informações mais importantes para você compreender sua clínica, que é a taxa de adesão, né, o número de sessões que foram realizadas no mês e o pagamento. Então, esses dois dados aqui são muito importantes, e vai ter esses dados dos meses anteriores, tal qual também nesses indicadores, que ele junta tudo, dá para você ver também, além da receita, o número de quebras de vínculo que foram realizadas naquele mês de outubro ou de setembro aqui, foram 2 quebras, e por aí vai, ok? E aí, por fim, para a gente finalizar aqui a página, tem esse pedacinho que é novo, que é sobre métricas de performance do atendimento, né? Que é basicamente, se a gente tivesse que explicar, é uma visualização de um funil de pacientes. O paciente, a partir do momento que ele chega em você, quanto tempo que ele vai durar e se a gente está tendo muita perda pré-tratamento, na fase inicial ou na fase consolidada. O que é importante que vocês saibam? A gente só está usando dados de pacientes que foram registrados a partir de outubro. Então não se incomode com aparecer aqui que não tem nenhum paciente seu ou um paciente só, porque talvez só tenha recebido um paciente desde outubro, um paciente novo. E aí esse paciente novo, que veio desde outubro, ele que vai aparecer aqui. Por quê? Porque a gente não quer pegar dados sujos antigos. E aí eu poderia ficar gastando um tempão aqui, mas eu não vou fazer isso. Mas saibam que a gente está removendo esses dados antes de outubro para não contaminar essa sua visualização com esses dados antigos. E aí, aqui tem o tempo médio de espera, né? E essa taxa de fixação com a primeira sessão a partir do momento que teve a primeira sessão, qual que é a porcentagem de pacientes que passou de 5 sessões, né? E a ideia é ver se, de fato, os pacientes novos que estão chegando para você, eles chegam a ter um número de sessões mais consolidados, ou se eles param o tratamento antes disso, ok?
talvez a gente mude especificidades de como que isso aqui funciona, mas essa noção de funil, talvez a gente mude o número de sessões, que a gente chama de fase inicial, consolidada, etc. Mas independente do que acontecer, saibam que essa noção de funil, de como que é o perfil do paciente que está chegando em você e como que ele, na geral, está passando, é isso que é importante para você visualizar a sua própria clínica. E aí, uma coisa que eu peço para ter uma atitude perante esses dados é, entenda que os dados, eles são, deixa eu não pegar os dados de um terapeuta real, esses dados, eles são para serem vistos de uma forma holística. Então, por exemplo, o número de perda de pacientes antes da primeira sessão, ele está totalmente vinculado à noção de tempo médio da primeira sessão. Se você está perdendo muito paciente antes da primeira sessão e o tempo médio de espera até a primeira sessão está alto, significa que esse é o problema que a gente tem que trabalhar. É esse tempo de até o primeiro atendimento. Agora, se está tendo muita perda antes da primeira sessão e o tempo até a primeira sessão está pequeno, significa que você tem que ou pensar em coisas de como que você está abordando o paciente, talvez a sua imagem do WhatsApp que esteja afastando eles, ou se isso também não for uma hipótese válida, talvez sejam só pacientes aleatoriamente, randomicamente, que não tinham um vínculo, que não estavam tão preparados ainda para esse primeiro atendimento. Além disso, a gente pode olhar para outros dados que a gente consegue cruzar informações. Então, por exemplo, o dado de adesão à terapia e o pagamento, eles são profundamente correlacionados. Então, por exemplo, a adesão à terapia, se a pessoa está tendo uma adesão boa à terapia e não está pagando, significa que isso é um problema mais de cunho financeiro. Agora, se a pessoa não está indo nas sessões e não está pagando, isso é um problema de adesão à terapia, é um problema de vínculo. Okay? Se a gente está falando de um problema que é mais pontual ou é um problema é um problema recorrente ou não. Então, a recorrência dessas informações ao longo do tempo, e essas duas aqui que a gente está falando, é muito importante. Essa informação de perda na fase inicial, nas primeiras sessões, isso aqui é um dado à parte, que tem a ver com será que você deveria trabalhar essa primeira sessão ou esse primeiro contato e vínculo? Você passar segurança no seu atendimento, etc. Então, a função do dashboard é ser o lugar que vai permitir você ter uma visualização e desenvolvimento da sua própria clínica. Então, o guidebook está aqui para isso, para tentar te dar essas informações e toda a cultura que você precisa para ter para ser o melhor clínico possível, e os processos, etc. Toda a informação que você precisa para isso. Você vai ter aqui alguns triggers e algumas informações para te lembrar que você deveria estar fazendo os primeiros atendimentos, registrando os dados e etc. Então, essa visualização até de que o dashboard ele é uma forma de você lembrar que você está registrando e, inclusive, conferir se você está registrando certo, tá? Porque acontece muita pessoa registrar aqui o pagamento e duplicado, e aí depois ela vai ver e fala, putz, mas eu dupliquei. Se eu tivesse olhado o pagamento que está registrado aqui no sistema do seu paciente, você ia provavelmente perceber e corrigir. Então, ele serve para isso, mas também serve para ter essa visualização de como que os pacientes estão nesse funil passando por você e onde que você deveria estar tendo mais atenção para não manter nesse mesmo erro que você talvez esteja tendo antes do primeiro atendimento, ou nessa fase inicial, ou mais nessa fase consolidada, ok? Essa visualização holística de misturar uma análise com diferentes talvez eu faça algum vídeo separado só para isso, ou faça coisas específicas para isso, mas essa é a forma mais otimizada de usar o dashboard, ok?